Bom dia, boa tarde, boa noite. Conversando aqui sobre ansiedade, nós chegamos à conclusão que 2 episódios eram pouco Verdade. para dar conta de toda a realidade que a gente tem vivido, né. Hum, E a ansiedade também aparece na insatisfação, justamente, na né. Então eu comparação. estou insatisfeito com o meu corpo, aí eu entro na Uhum, primeira o primeiro procedimento estético, daí eu faço a primeira plástica, eu faço a segunda plástica, eu faço a terceira plástica, eu boto botox não sei o quê, eu boto não sei o quê, não sei o quê, e vou construindo, a ideia de que se eu fizer e ficar com o rosto harmonizado, eu vou ser feliz. Se eu uhum. fizer a plástica na barriga, eu vou ser feliz. Se eu fizer não sei o quê, então essa insatisfação gera ansiedade, né. Uhum, Aí eu queria que você falasse um pouquinho aí da tua uhum. prática, o que você já tem visto e o quanto que isso reverbera na ansiedade e reverbera na falta de bem-estar consigo mesmo do Uhum. paciente. Claro, Carol, a gente tem que pensar que a estética está aí, a gente não julga, não critica, eu acho que é importante, Uhum, ajuda muito, né. Mas eu entendi que você está falando de um excesso, excesso, né, todo exatamente. excesso é uma falta, Exato. Aí a questão é assim, né. ó, nunca tá bom. Eu fiz no nariz, agora eu vou Uhum, fazer na boca, agora eu vou uhum, fazer no rosto, agora uhum, eu vou fazer no corpo. Não, mas minha perna não sei o quê. Não. uhum. Então nunca tá bom. Aí fica escravo disso, né. A É, vida passa a ser isso, o foco passa a ser isso para algumas pessoas, lógico que a gente sabe que não é todas, né, que é a minoria ainda, mas vem crescendo cada vez mais essa a busca por esse lugar perfeito. a indústria da beleza que é uma indústria Uhum, que ela vende isso mesmo, a uhum, comparação, que você só vai ser feliz quando você tiver esse corpo. uhum, Você só vai ter ser feliz quando tiver esse cabelo. Você uhum, só vai ter ser feliz quando tiver não sei o quê. E uhum, aí a pessoa é o hamster, né, não para de uhum, correr atrás do uhum. rabo, porque E vai a sendo alimentado isso, né. e assim, e Uhum. uma insatisfação que não acaba nunca. Quando é que Uhum. vai ficar satisfeito consigo Aí mesmo? eu busco de novo, a terapia ajuda. Com certeza, O com certeza. autoconhecimento ajuda, né. Tudo bem, você pode fazer os procedimentos que você quiser, mas trata também do seu interior, né. É, porque assim, Busca essa parte que é muito importante. não estamos aqui tornando errado buscar, Justamente. procedimento Uhum. estético, mas Porque muitas vezes esse procedimento estético é vida para a pessoa, realmente, às vezes traz ela o precisa. bem-estar, aí É, ok. e fica você está Uhum. falando, entendi, da pessoa usar isso como uma fuga, né, É, e não como um bem-estar, e aí, às vezes, os dentes, então, uhum, a pessoa tem o sonho de fazer, sei lá, arrumar os dentes, ok, uhum, uhum. mas, e tá tudo bem gente, vai Sim, fazer, uma ma pálpebra, boca, enfim, tudo bem, mas né. assim, ó, se eu fiz o primeiro, eu fiz o Uhum. segundo, eu fiz o terceiro, eu fiz o quarto, eu fiz o quinto, eu E eu fiz o sexto, refiz de novo, por e exemplo. refiz de novo e nunca tá bom, Uhum, alguma coisa tem. Qual hum. é o ganho secundário que se tem nessa busca desenfreada pela aparência? Porque também tem uma cobrança E social tem o nisso, né. sofrimento também, tem o Aham, sofrimento da tem o comparação, né, porque: tem, porque eu não tenho o justamente. corpo da Gisele Bündchen. Gente, eu acho que eu Uhum. podia fazer qualquer eu, me conhecendo, eu podia fazer qualquer, Nós, né, não é, ficamos, qualquer atividade, ficaríamos. procedimento estético, jamais seria uma Gisele Bündchen, porque eu não Uhum, sou não é o meu biotipo. E uhum, tá tudo bem, né, uhum, eu quero estar melhor do que estou hoje, mas uhum. eu não preciso entrar em sofrimento, aí que eu queria chegar. Sim, e Essa tem muitos jovens insatisfação também, né. que gera o sofrimento de não ser como fulano de tal, Uhum. ou não ser como Beltrano, não ser como eu queria ser como é o outro. E aí, chega num outro lugar Eu que queria ter a vida do outro, entendi. é, Mas, assim, voltando nesse sentido, da comparação, a gente vê que a rede social tem, esses aplicativos, por exemplo, Instagram, é o que os as adolescentes, geralmente as meninas trazem isso, né, uhum, de que não consegue mais acessar, sem sentir ansiedade, né. uhum, Então tem um tempo que o nosso cérebro aguenta olhar a vida do outro. uhum, Depois de um certo tempo, eu não sei como é que está hoje esse estudo, a última vez que eu vi,
era 12 minutos, eu começo a deprimir, eu começo a achar Sim. que a minha vida está errada, que nada está certo, por quê? Porque a foto que vai no Instagram é a melhor que eu tenho, né? Ou Uhum. seja, em outra rede. Todos os filtros. Todos os filtros possíveis. Agora o Instagram andou tirando filtros, me parece, né? É, Que tinha um porque excesso. passou a gerar muito adoecimento mental. Porque Justamente. enquanto eu estou no filtro, ok, né? Eu queria um personagem, né? É meu Para dar avatar. conta. É meu avatar. É. Então, esse mundo virtual de Uhum. aparência, Uhum. ele é virtual e jamais será real, Uhum. né? É um metaverso Uhum. adoecido, porque Uhum. ele é de aparência. Vai Justamente. desmontando a peruca, Uhum. o aplique que coloca no cabelo, Uhum. desmontando. Começa a desmontar tudo isso, quem é você realmente? E por Uhum. que te faz tão mal? E às vezes eu oriento assim, ó, afasta um pouco, sai um pouco da rede social, né? Uhum, Desinstala, sei lá, uhum. mas não acessa quando você chega nesse nível, né? De ver quem tem like a mais, quem segue quem, isso é só um Se eu não sofrimento, tenho né? like, então eu não sou amado, É, né? tem muito isso. Ninguém bateu palma para mim, então, Uhum. né? E aí, eu brinco que eu sou muito feliz na minha bolha, porque na minha bolha só é saúde mental. Porque o algoritmo faz isso, né, Uhum. ele fecha em bolhas. Então Justamente. Aham. todo, Quanto mais você acessar eh, determinada. toda pessoa polarizada Aham. na política de extrema direita vai ter a Uhum. bolha da extrema direita, Justamente. o outro a bolha da extrema esquerda, Uhum. e as bolhas elas não dialogam. E por que Uhum. não dialogam? Uhum. Adoecem, porque elas viram extremistas e Uhum. excludentes. Uhum. Então eu excluo o outro não pensa como eu, Não é da minha então tribo, está fora, né? exatamente, não é da minha Uhum. tribo, está fora. E aí a gente Uhum. vê o Quanto é quanto difícil se comparar, né? Porque se eu me comparo a você, eu posso ter você como um espelho e uma referência, né? Eu olhar para você, admirar você e, e pensar assim, ó, a Carol chegou nesse nível, eu também me esforçando, eu consigo chegar lá, né? é porque Agora eu passar mal porque você está bem, isso é um e eu problema. não, Isso é um problema. é, é importante a gente falar nesse sentido da questão da comparação e da questão porque onde tem comparação, né, tem violência. Tem violência. Onde tem Uhum. comparação, tem violência. Uhum. E aí, nessa violência, porque essa violência ela é emocional e psicológica, mas eu me comparo com o sei lá, o meu colega de trabalho, Uhum. então eu começo a falar mal do meu colega de trabalho, porque o meu colega de trabalho consegue mais do que eu. Então eu começo a dizer a desmerecer. Onde tem alguém desmerecendo o outro, Tem sofrimento tem, né, interno, né? sim, tem um sofrimento E interno, mas assim, ó, frustração. aí vem a questão da fofoca. Eu falando da comunicação, porque assim, Uhum. a comunicação oficial é uma coisa e a comunicação de rádio corredor é outra. E o que que acontece? Muitas vezes numa gestão de empresa, ou mesmo de família, tá? Uma gestão de Uhum. família, se eu uso muito essa expressão, cuidado para não engravidar pelo ouvido. Porque se você escuta algo de alguém e não analisa, não filtra, não observa, você pode estar alimentando um monstro. Que O viram monstro vira um fantasma na vida da é, pessoa, o né. monstro da comparação, o Uhum. monstro da traição e o Justo. monstro da manipulação, Uhum. né. Então a questão Da da comparação. comparação, ela é extremamente danosa, É porque difícil mesmo, né. se eu for me comparar a Marlene tem muito mais tempo de experiência com a psicologia do que eu, ela é psicóloga, eu não sou, ela tem mais experiência de clínica do que eu. E vice-versa, eu não sou É, professora, eu tenho e pedagogia, mas eu não tenho experiência de estar dando aula para ensino nível médio, por aí exemplo, quando eu me você tem, coloco né. no meu lugar, diz assim: "Pô, meu Uhum. lugar é chão da escola, o meu Uhum. chão de clínica começou agora". Eu brinco que eu sou uma linguista experiente e uma psicanalista iniciante, né. Justamente. Mas Mas casam as 2, é. né. E aí, como eu trabalho muito com análise do discurso, Uhum. e todo o meu trabalho nos cursos de comunicação não violenta ou de redação oficial Uhum. sempre são voltados,
partem da análise do discurso, hoje eu faço uma análise do discurso que também analise, principalmente isso, o não dito. Eu não dito. Uhum. Como o Freud dizia, né? Interessante não é o que é dito, é o que não é dito. O que não é dito, né? Né? É observar o não dito, é o perceptível que não é dito. Então, se você é gestor de uma empresa, ou um chefe de um departamento, ou um chefe de família, ou mesmo não, eu sou o filho, mas aí eu escuto, escute, mas não decida. Tome o cuidado de tomar as decisões a partir da sua própria percepção. Porque toda pessoa que tem a intenção de denegrir o outro tem algum problema, o problema é dela, não do outro. E essa comparação que você trouxe há pouco traz a inveja, A inveja. né? E a inveja ela é destrutiva para quem sente. Totalmente. E também para quem recebe, né? Sim, se a outra pessoa invejosa faz alguma coisa. Bom, aí você não sei para qual caminho você pensa em falar sobre essa parte da inveja, mas eu digo assim no sentido de que a pessoa gasta a energia dela, o tempo dela, desejando o mal para outra pessoa, querendo que o Exatamente. outro se ferre, né? Então, é nesse sentido que é muito danoso quando você usou a palavra danosa, né? Que A isso é expressão, danoso, e é isso, mesmo. justamente, né? Para tentar destruir o outro, mesmo que seja em pensamento mesmo, ou fazer alguma coisa para prejudicar o outro, né? E aí é que tá, por isso que a fofoca, ela é muito perigosa, muito perigosa. Na verdade, toda vez que eu falo, joga pedra na Geni, eu também estou falando, não joga em mim, não olha para mim, Justamente. né? Mas aí vem o Freud Que tem maravilhoso. aquela de quem fala de Pedro. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de É Paulo, justamente isso. né? Então, essa é a questão, é prestar atenção de quem fala, por que fala, quando fala e qual é a causa disso. Qual o objetivo, O que né? ele ganha com isso, né? Qual é a motivação dessa fala? E aí, porque aí a pessoa diz, não, mas eu confio nele. Às vezes você está dando comida para cobra e vai ser picada por ela depois, porque toda pessoa que insufla a traição, eu fiz um trabalho sobre isso, né? Quando eu me insufla a traição, ela só tem e geralmente assim, a traição ela vem da inveja, sobretudo no ambiente de trabalho ou na família, ela vem da inveja. Como tem eu li uma frase, desculpe te cortar, uma frase que uma pessoa escreveu assim: quem sorri para você também pode te morder. Quando eu fiz a pós-graduação em administração, gestão de pessoas, eu escrevi sobre comunicação, como é que foi? Comunicação e comportamento organizacional, a ética nas relações de trabalho. Esse foi a minha pesquisa, e eu pesquisei a traição. E ambas no ambiente de trabalho. Eu fiz análise de 2 livros, eu analisei o livro do Shakespeare, Otelo, e analisei o Conde de Monte Cristo. Nas 2 obras, é literatura aqui, né? A gente vê isso no dia a dia, mas estamos trazendo a contribuição da literatura para a nossa realidade de vida. Eu procuro trabalhar literatura assim com os alunos. O Otelo tinha o Iago como a pessoa que trazia as informações e ele criou a mentira de que a esposa do Otelo estava traindo o Otelo com o primo, que tinha sido nomeado para o cargo que o Iago queria. Então, em razão da inveja, todos morreram. Então, é uma tragédia de Shakespeare. Sim. Mas qual é a raiz da traição? A inveja. A inveja. E aí ele calculava como que ele iria matar as pessoas ou manipular a situação num tabuleiro de xadrez. O personagem, o Iago, né? E no Conde de Monte Cristo,
os 3 também, por inveja, um porque queria a noiva, o outro porque queria o cargo, o outro porque queria subir de cargo, armaram uma armadilha pro Edmond Dantès, que é o personagem Uhum. principal, e colocaram na mão dele uma carta contra o rei da França, que na época, uma carta como se ele fosse o traidor, né, só que ele era Uhum. analfabeto. Uhum. Então, ele não sabia que ele estava levando alguma coisa, Hum. ele foi preso, perdeu a noiva, perdeu, né, não viu o pai morrer, ficou preso 17 anos, foi na prisão que ele conheceu, o conde que Hum. o político que ensinou a ele a ler, ensinou, disse onde é Uhum. que estava o dinheiro, e aí quando ele conseguiu fugir, ele conseguiu pegar o dinheiro e voltou como o conde de Monte Cristo para se vingar dos 3 que tinham traído ele. Uhum. E aí a história é bonita, porque ele se vingou, mas ele viu que não era isso que trazia felicidade para ele, e Uhum. ele perdoou todo mundo e se reconstruiu emocionalmente ali. Uhum. Mas, eu queria pesquisar a comunicação e a traição no ambiente de trabalho. E aí Uhum. ficou provado nesse trabalho, nessa pesquisa, orientada pelo meu professor de ética, que é o Luiz Monteiro, Gonzaga Matos Monteiro, maravilhoso, psicólogo, Uhum. mestre e doutor na área de psicologia social, Uhum. que o ruído de comunicação pode ser não intencional, eu posso falar uma coisa e a Marlene entender outra, Uhum. mas também pode ser intencional, que é o caso. Então eu construo uma fake news Uhum. para ferrar a Marlene, porque eu tenho inveja Que isso dela. está muito comum, né? Muito comum, Uhum. muito comum. E aí eu sempre, por isso eu falo da expressão não engravidar pelo ouvido, né? Uhum. Porque você pode cometer as piores injustiças e atrocidades, inclusive com a tua equipe, com o teu líder, a partir da mentira de alguém. Então, qual é o sofrimento? Porque uma pessoa, para fazer isso, ela tem que ter um sofrimento, ela tem que viver uma, uma angústia muito grande, uma ansiedade. Assim, ele tem uma coisa que eu gostaria de ter, ele também tem sofrimento ali. Uhum. Traumas, Né? Mas aí, como ele não quer olhar para várias ele, questões. ele quer destruir o outro. Uhum. Né? Essa é a questão. Uhum. Então, eu vejo que a questão da comparação é muito perigosa, é um jogo muito perigoso para a saúde Uhum. mental. E a questão do analfabetismo de si é muito perigoso para a saúde mental. O analfabetismo emocional, que é o que a gente vive, né? Justamente. Que vocês Uhum. psicólogas, beleza, mas nós pobres Uhum. mortais Não, tá. Tá bom. por isso que quando eu falo da comunicação não violenta, as pessoas falam assim: "Ah, porque eu gosto muito da comunicação não violenta", eu digo: "Eu Uhum. também", mas É um livro que eu indico. Ele é muito só que a bom. comunicação não violenta, no meu entendimento, com todo o respeito Uhum. à Marshall Rosenberg, Uhum. só é possível para quem já é alfabetizado É, emocionalmente. isso é verdade. Porque, assim, para a grande maioria é Uhum. balela, porque eu não Uhum. posso, reduzir a dimensão emocional da comunicação a uma equação linguística. Eu vou observar a minha necessidade, eu vou falar, eu vou ver qual é o meu sentimento, eu vou construir meu pedido e está tudo Uhum. resolvido. Não é assim. Porque se eu não sei o que, que eu sinto, como que eu vou? A minha leitura já está torta. Então, Uhum. primeiro, uma alfabetização emocional. Que aí entra de novo, olhar para si, né? Sempre. Olhar para si. Todos os caminhos levam para o Uhum. autoconhecimento. Todos os caminhos, E todos. é muito comum, não é que é muito comum, já ouvi frequentemente, assim, algumas pessoas dizer: "Ai, eu não preciso. É, Ai, tá tudo bem. Ai, porque não sei o quê". mas aí Mas aí você vê que anda por caminhos tortos, tá mas tudo não bem, mas não está lá tomando remédio para justamente. ansiedade. Tá tudo bem, Uhum, mas está lá tendo crise, sendo com uhum, pressão alta, outra uhum. coisa da ansiedade. Justamente, Crise de pressão alta, justamente. né? Porque tá Uhum, tudo bem, mas vive de médico em médico. Tá uhum. tudo bem, mas pô, que bem é esse?
Que não expressa, né? Não coloca É. em palavras. Então, é bem importante essa questão de se olhar, né? A Uhum. gente tem que reforçar isso, que se olhar é necessário. Você precisa se conhecer, você precisa saber o que você gosta. Às vezes, se você perguntar para alguém assim, uma pergunta simples, você gosta dessa cor ou dessa? Ah, não sei, né? Então, às vezes, perguntas básicas sobre si, é difícil responder questões nossas, né? Se a gente não se olha, se a gente não se conhece mesmo, né? Não tem esse olhar para si. Então, perguntas banais para alguns são perguntas, às vezes. Quando eu comecei a fazer a minha segunda formação de psicanálise clínica lá no CETEP, a gente passa por uma entrevista, né? É a primeira pergunta. Quem é a Ana Carolina? Aí você lembrou, então. Aí eu comecei a rir, eu disse assim, eu sou uma matriosca. Sabe o que é matriosca? Aquela bonequinha russa. Tira uma, vem outra. Tira uma, sou eu. É uma e Sou outra. eu. Muito, porque como eu me reconheço como sujeito a partir da comunicação, né? Porque eu sou comunicação, eu sou a fala, a leitura, eu sou a percepção, a elaboração do discurso, eu sou isso. Então, trabalhei não só com professora de português, mas professora de empresas, né, com a redação oficial, com a comunicação não violenta, com a inteligência emocional. Então, eu sou muita coisa ao mesmo tempo, mas eu represento esses papéis profissionais. E aí, entender quem sou eu sou a pessoa que está sempre buscando essa competência linguística que envolve a dimensão emocional. Hoje, acho que a última bonequinha é a bonequinha que está... Que é ela, que sou eu. Bem pequenininha, lá para aprender, nesse lugar de estudante eterna, aprendiz que não... né? Porque a gente... E é isso, e quando a gente vai entendendo que ser professora é aprender, não é ensinar... Aprende também, é uma troca, né, na a verdade. gente aprende muito, e quando a gente compreende isso, eu falo para os meus alunos, vocês é que são da geração arroba, o que seria de mim na hora de botar um vídeo aqui para vocês, sem vocês, gente? Essa coisa, né? Essa troca. E eu gosto de ver que eles se sentem vistos, acolhidos, porque eu acho que é aí que mora o pulo do gato. Quem consegue oferecer a escuta, o acolhimento, olhos de ver mesmo, constrói relações saudáveis, né? Porque de novo é um processo, né? É um caminho, não é tão simples. Falar é fácil, né? De dizer, mas é uma construção que você leva anos, eu levo anos, eu estou todo dia me construindo de uma forma, né? Essa autenticidade consigo, essa integridade consigo. Justamente. E aí, quando traz essa questão, né, de comparação e de ansiedade, é esse lugar de não querer ser o outro, mas ter o outro como um espelho, né? Vamos dizer, até quando for o caso de que eu admire alguém. Agora, se eu olhar para o outro para destruir o outro, mesmo que seja de uma forma mental ou realmente na ação, eu preciso parar e olhar para mim. O que está acontecendo? Por que eu preciso destruir o outro? O que isso me traz? Né? Qual a importância disso? E eu acho que na nossa vida, acho que a maioria das pessoas algum dia vai encontrar algum invejoso no seu caminho, ou uma pessoa que olha para você, primeiro com admiração, ou também com a questão da destruição, querendo o teu pior. Né? Então, eu acho que isso as pessoas devem se pesquisar, né? Nos seus contextos, ali você encontra. Porque a inveja nunca vem de longe. Sim, porque quem não te conhece, olha ali. Né? A inveja só vem de pertinho. Só vem de muito perto. A não ser que você tenha uma experiência negativa com alguém e o outro, como eu te disse, um espelho, pode estar distante, posso ver por uma tela, e eu olho aquilo e me causa um mal-estar. Né? Aí eu não quero ver aquela pessoa, porque ela é um chato, ela é um nojento, às vezes eu nem conheço. Né? A fundo para... E às vezes essa pessoa trouxe um gatilho de alguém que eu conheço que eu rejeito. Isso é tão real, o quanto que a gente é movida a gatilhos, né? Movida a gatilhos, eu acho que o tempo todo, tem que ficar alerta. Movida a gatilhos. E aí perceber
gatilho é esse? Quem é o dono do gatilho? Porque o dono do gatilho geralmente não é quem está aqui na frente, é lá de trás, Uhum. alguém muito próximo. Por isso que a psicanálise olha muito para a história do Uhum, paciente, porque a gente traz a nossa história, carrega ao longo da vida e vai lapidando, como eu digo, vai esculpindo, né? E requer tempo, cuidado, frustrações. A gente não cresce assim da noite para o dia, a gente não vem pronto. Não, Né? leva um bom tempo. Uhum. E esse processo, ele é importante, salutar e basilar para a construção da alma leve da gente, né? Para ficar leve, tem que encarar as nossas lamas, né? A flor de lótus só vai brotar, florir, depois que ela já passou por E tem uma toda. questão, Carol, que eu falo para alguns pacientes assim, a felicidade não é um lugar que você vai chegar. Né? Você vai ter momentos felizes, você vai ter momentos tristes, você vai ter altos e baixos. Então, a felicidade às vezes, eu só vou saber que eu sou feliz depois que eu passei por aquela experiência. Às vezes eu vou dizer assim, lá na minha infância eu vivi essa história que foi bacana, foi legal. Né? Não é só os grandes eventos que trazem felicidade, por exemplo, para algumas pessoas, né? Datas importantes de casamento, de viagens, né? Vamos dizer assim, nascimento. Mas a gente tem pequenas felicidades que muitas vezes é ignorado. E aí é que eu falo sobre a questão das emoções, né? Porque quando eu não vivo a minha tristeza, eu perco o contato com a alegria de poder tomar um copo d'água sozinha, de ver o pôr do sol, de estar com as pessoas que eu amo, de cozinhar, né, para quem eu amo, ou de saborear algo bom. Ou seja, se eu não vivo os meus pares emocionais, que os pares das emoções é um critério que eu trabalho nos meus cursos, né? Então, eu preciso viver os meus lutos para viver as tuas para dores. poder viver as minhas alegrias. Porque enquanto eu finjo que não tenho luto nenhum, e aí não luto não só numa perda de alguém fisicamente falando, mas o luto do emprego, o luto da relação, o luto da aposentadoria, quando a pessoa não está esperando. Os lutos os lutos que a gente tem, né? Às vezes a pessoa não tem um projeto pós-aposentadoria, por exemplo, adoece. Eu supervisionei o estágio da UFSC agora e aí os alunos chegam, Sora, e beija e abraça. Aí eu digo, meu Deus, eu vou perder isso. Que é a relação com o aluno. E vai ter ali um luto, por mais que você é profissional, você sabe que de certa forma, você está se preparando, mas em algum momento vai sentir falta daquilo, pode causar uma tristeza. Que é vida, né? Movimento. Justamente, porque jovens é vida, né? Sim, movimento, você se torna jovem também naquele momento assim de espírito, né? É muito bom, jovem é vida. Eu brinco que eu vou ser a velhinha de cabelo branco lá ouvindo a Loki. Porque realmente eu gosto. Né? Ele é bom, realmente. Eu adoro o trabalho dele. E é isso, falar de ansiedade, falar de comparação, falar de insatisfação, é dar um mergulho interno que a gente pode fazer aqui no Alma Leve com muita alegria. E tem mais histórias, daqui a um tempo a gente grava de novo, porque vai ter muita coisa, né? Com certeza, com certeza. Obrigada mais uma vez pela sua presença, por essa troca maravilhosa. Foi muito positivo, tá? Agradeço. E aí seguimos. Beijo a todos. Obrigada.